Olá pessoal, então nós falaremos hoje sobre sobre coronavírus, um pouquinho do novo Covid-19 ou SARS-CoV-2. Então, dentro da aula de hoje, nós iremos abordar um pouquinho dos profissionais da área da saúde no enfrentamento desse novo coronavírus, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Milene, eu sou graduada em enfermagem pela Faculdade Estácio de Sá, sou especialista em gestão em saúde pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em gerenciamento dos serviços de enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP, coordenadora e docente de graduação de enfermagem na Faculdade de Santo Antônio da Platina, FANOP. O Covid-19, então, ele foi relatado pela primeira vez em Wuhan, em dezembro de 2019, no ano passado. O que aconteceu nessa época, em dezembro de 2019 em Wuhan? Então, houve um aumento exponencialmente de semana a semana do número de casos de pessoas infectadas pelo Covid-19 e eles começaram a identificar e ficarem alerta aí para uma epidemia. Os casos eles foram crescendo e em meados de janeiro foi identificado então pelas autoridades de Wuhan que a saúde ela estava em colapso, que estava havendo muito uma sobrecarga nos hospitais, nos serviços móveis. E eles identificaram ainda que o serviço estava totalmente colapsado quando, em um dia, os serviços móveis eles receberam cerca de 15 mil ligações para atender essa população. Ou seja, além da sobrecarga dos hospitais, ainda tinha uma sobrecarga dos serviços móveis. Então, em Wuhan, em dezembro a janeiro de 2000, em dezembro de 2019 a janeiro de 2020, tinha um total de 57 ambulâncias para 11 milhões de habitantes. Então, pensem só na sobrecarga desses serviços. Foi determinado então a partir daí isolamento social e com isso com esse colapso dos serviços de saúde, foi revisto pelas autoridades critérios de diagnósticos e de atendimentos. Então, os critérios para identificar esses diagnósticos mais rápidos e como seria feito o protocolo do atendimento aos pacientes suspeitos e portadores do Covid-19. Então, vamos lá, olha só que crítico que estavam os serviços móveis em Wuhan, na China. Então, eu havia dito no slide anterior que tinham cerca de 57 ambulâncias para 11 milhões de habitantes. Segundo a Comissão Nacional de Saúde da China, deve haver pelo menos uma ambulância para cada 50 mil pessoas, ou seja, de acordo com o número de ambulâncias que tinha para atendimento dessa população, nós tínhamos cerca de 194 mil pessoas para cada ambulância. Aproximadamente 275 pessoas elas aguardavam uma ambulância. Isso ainda fora quando nós tínhamos a higienização concorrente terminal ou a esterilização do veículo para transportar um outro suspeito ou um paciente confirmado. Então, imagine como estava o atendimento para essa população que aguardava em casa. Bem crítico. Com o número exponencial dos infectados e dos óbitos na cidade de Wuhan, não sei se vocês lembram, mas as pessoas elas aguardavam serviços móveis e muitas das pessoas pela alta temperatura, por muita febre,
elas acabavam convulsionando na rua. Não sei se vocês chegaram a presenciar. Então, com alta taxa de infectados e de óbitos, o sistema ele dobrou tanto o número de profissionais como o número de leitos. Leitos para unidades clínicas e leitos para terapia intensiva. E potencializou ainda os serviços do trabalho assistencial da equipe de saúde. Então, foi criado protocolos para o atendimento dos pacientes com Covid-19. E foram ainda distribuídos EPIs para esses profissionais. E determinaram ainda quais eram os EPIs adequados para cada tipo de atendimento. Foram distribuídos então aos profissionais de saúde EPIs, como as máscaras indicadas para a proteção do profissional, como a N95, que ela tem a base da combinação de duas características. Então, a N95 ela tem uma alta eficiência na filtragem de partículas, das partículas muito pequenas, né? Quanto a 0,1 a 0,3 diâmetros. Então, elas são designadas, elas são chamadas de N95 porque elas removem cerca de 95% dessas partículas. Nós temos ainda, né, o que de EPIs que foram distribuídos naquela época na China, as peças faciais filtrantes, as PFFs, que são equipamentos de proteção individual que são muito características e muito parecidas com a N95, mas ela cobre um pouco mais do nariz e da boca, ela vai um pouco mais além. E ela também tem o objetivo de reter essas micropartículas. Então, além das PFFs, também foram distribuídas as máscaras N99. As N99 recebem esse nome porque elas removem 99% dessas partículas. Além das máscaras N95, N99 e as PFFs, foram distribuídos ainda os aventais, que eles consideravam como um terno, os óculos, luvas para procedimento, os macacões e as fraldas. As fraldas eram consideradas como EPIs. Então, a partir do momento que o profissional de saúde ele se paramentava, ele era proibido de ir ao banheiro, de comer ou beber água no decorrer das 4 ou 6 horas trabalhadas. Eles trabalhavam inúmeras vezes com o terno, que eles falam, né, que eles chamam os macacões, de ensopados mesmo, cheio de suor, e eles não poderiam realizar a troca e não poderiam sair ali do ambiente de trabalho. Como orientação, as mulheres profissionais de saúde, elas foram orientadas pelas autoridades da China ao uso constante de contraceptivo. Então, elas utilizavam o contraceptivo contínuo para evitar o processo menstrual, para que elas não precisassem realizar trocas de absorventes no decorrer da sua jornada de trabalho. E elas foram orientadas ainda, olha só pessoal, que triste, ao corte do cabelo. Então as mulheres elas rasparam os cabelos, ficaram carecas mesmo, a fim de evitar a proliferação da infecção. Olha que triste. Então elas foram consideradas pela mídia chinesa como as mais belas guerreiras. Muito triste, mas tudo isso, né, pensando na população, pensando no bem em comum. Como era realizada a assistência de enfermagem então na China? Eles realizavam uma triagem. Então, todos os profissionais eles deveriam entender as características epidemiológicas das doenças. O que é característica epidemiológica? Teve alguma viagem fora onde tem
casos confirmados ou suspeitos do novo coronavírus, teve contato com algum suspeito ou com algum caso confirmado. Então, eles precisavam, né, fazer esses critérios, rastrear esses critérios. Rastreando esses critérios, eles eram testados com o NAT, né, o teste ácido nucleico, que podem ou não diagnosticar o novo coronavírus. Aqui o NAT era um teste rápido. Olha só, aqui eu até coloquei uma figura da Biomanguinhos, né, que é um exemplo de um teste ácido nucleico. Aqui eu tenho uma tabela que ela mostra as informações coletadas na triagem. Então, na primeira coluna ali nós temos história epidemiológica, manifestações clínicas. Então, os profissionais da saúde, os profissionais da enfermagem deveriam observar e coletar esses dados dessa triagem, né? E posteriormente os casos suspeitos e os confirmados, eles eram criteriosamente isolados em alas diferentes. Pacientes com casos confirmados eram autorizados a dividir quarto com outro paciente com caso confirmado, com espaço entre os leitos, né, de aproximadamente 1 metro um do outro. Os profissionais de saúde, eles receberam um treinamento bem rigoroso antes desses atendimentos e provas que asseguravam que o profissional ele tinha destreza para manusear esse EPI, para que não houvesse contaminação, de uma forma que assegure que ele coloque adequadamente e remova esses EPIs. Então, eles passavam por treinamento antes de trabalhar, né? Eles chamavam a clínica de febre e ala de isolamento, que eram os atendimentos para esses pacientes. Então, a equipe ela era submetida a um rigoroso treinamento, tá? Eles faziam provas, era bem criterioso mesmo. Eles ainda passavam por avaliações antes de serem autorizados por essa aula. Bem diferente do Brasil, né? As equipes elas poderiam trabalhar no máximo 4 horas nessas áreas contaminadas. E aí, eles definiram dentro do protocolo o uso adequado para cada EPI. Então, eles dividiram as etapas em níveis. Nível 1, nível 2, nível 3. No nível 1, eram aqueles profissionais que trabalhavam com a triagem ambulatorial. Então, esses profissionais que faziam a triagem usavam a touca cirúrgica, máscara cirúrgica e luva. No nível 2, eram os ambientes que já trabalhavam com as alas de febre ou as alas de isolamento, que são os ambulatórios com febre, UTI e até coleta de amostra de pacientes suspeitos. Então, eles usavam a touca cirúrgica, a máscara N95, o terno, as luvas de proteção, a roupa de proteção e o óculos. No nível 3, eram os profissionais que realizavam os procedimentos invasivos. Então, eles usavam as mesmas paramentações dos outros níveis, porém, utilizavam a N95 e o dispositivo de proteção respiratória do rosto. E esses profissionais eles vinham de casa, os profissionais de saúde? Não. As autoridades de Wuhan, preocupadas, né, principalmente com a contaminação comunitária e a fim de preservar a família desses profissionais, eles criaram alojamento para que esses profissionais ficassem no decorrer da epidemia. Então, eles tinham um alojamento isolado. Então, a equipe da linha de frente, elas ficavam em áreas de isolamento. Elas viviam, então, num alojamento e não poderiam sair sem nenhuma permissão. Eles tinham uma dieta nutritiva bem rigorosa, a fim de melhorar a imunidade dessa equipe da linha de frente. Eles eram monitorados diariamente.
Então, todos os funcionários, eles passavam por um monitoramento de saúde, incluindo temperatura corporal, sintomas respiratórios, que ajudavam a resolver qualquer problema psicológico. Então, eles tinham uma equipe voltada só para eles. Se apresentasse algum sintoma relevante, como a febre, esse profissional ele seria isolado, imediatamente triado e testado com o NAT. Quando a equipe da linha de frente, incluindo a equipe da área da saúde, terminou este trabalho, né, dentro da epidemia, da pandemia, né, na área, eles podiam retornar à vida normal. Eles, primeiramente, eram testados com o NAT. Se fosse negativo, eles ficavam isolados em uma outra área específica por 40 dias e depois recebiam a liberação a partir de ordem médica. Então, essa figura aqui mostra como é que a vestimenta de equipamento de proteção pessoal para o manejo dos pacientes. Então, primeiro vai vestir as roupas e os sapatos de trabalho, higienização das mãos, o uso da touca descartável, máscara N95, vai calçar uma outra par de luvas, vai colocar o óculos, a roupa protetora, vai calçar as luvas descartáveis e está com uma vestimenta. A remoção, então, do equipamento de proteção pessoal no manejo do paciente do Covid. Então, começava ali, né? Substituía a luva de fora por um novo par, removia a vestimenta de proteção para as luvas estéreis, remoção dos óculos de proteção, remoção da máscara, remoção da touca, remoção do segundo par de luvas e remoção completa da roupa. Pode observar aí, pessoal, que a cada remoção de um EPI, nós temos a higienização das mãos, através do álcool 70% ou da lavagem das mãos. Então, aqui é um artigo que saiu na New York Times, que fala, né, cabeças raspadas, fraldas para adultos, a vida como enfermeira no surto do coronavírus. Para muitas trabalhadoras da saúde da linha de frente na China, até coisas como menstruação se tornam um risco ocupacional. É bem bacana, eu vou mandar o link para vocês possam ler. É um relato de uma enfermeira de como foi os meses trabalhando na linha de frente no novo coronavírus. Olha só, eu trouxe ainda algumas informações sobre o SARS-CoV-2 no Brasil, ou coronavírus, ou novo Covid-19. Então, olha essa reportagem, é do dia 2 de abril de 2020. O Brasil registra 7.910 casos confirmados de coronavírus e 299 mortes. Hoje nós temos, hoje não, né? Hoje ainda não saiu, mas ontem nós tínhamos 7.921 mortes. Ou seja, nós tivemos em um mês 7.622 óbitos e o pessoal ainda acha pouco. Então, diante de todo esse contexto apresentado, né, como é que está o nosso sistema de saúde? Está pronto tá preparado para não entrar em colapso? É importante a gente fazer uma reflexão, né, principalmente nesses dados aqui, ó. Quantos registros eu tinha? 7.000 registros há um mês e 4 dias atrás. Hoje eu já tenho cerca de 100.000 casos. Né? E óbitos? Óbitos eu tive, gente, 7.622 óbitos, é muita coisa. Então, só para que a gente possa fazer uma análise aí, então, ó, ontem eu tinha 114 mil casos confirmados, 7.921 óbitos,
fora os 1.500 óbitos que ainda estavam em investigação, estavam aguardando diagnóstico. É muita coisa para o Brasil. E aí, como é realizado, então, a assistência de enfermagem aqui no Brasil? Então, nós temos as recomendações do uso de equipamentos de proteção individual, nós temos uma nota técnica da Anvisa, número 4 de 2020, que determina as orientações para os serviços de saúde, as medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência em casos tanto suspeitos quanto confirmados do SARS-CoV-2. Essa nota técnica de orientações, ela saiu no dia 21/3/2020. E nós temos ainda as recomendações gerais para a organização dos serviços de saúde e preparo das equipes de enfermagem, de março também, de 2020 agora, que é um protocolo produzido pelo Conselho Federal de Enfermagem. Além da assistência de enfermagem e dos protocolos, nós temos uma recomendação extremamente importante, além do isolamento social, que é a higienização das mãos. A higienização das mãos é um tema, gente, discutido desde 1989, é muito velho, tá? Onde o Ministério da Saúde ele publicou que lavar as mãos, e ele publicou um manual de lavar as mãos e informações para os profissionais. Em 1998, tivemos uma portaria a qual institui o controle de infecções nos estabelecimentos da assistência à saúde. E essa portaria, ela mostra que a higienização das mãos, ela reduz cerca de 90% do controle, que ela reduz cerca de 90% das infecções hospitalares cruzadas. E nós temos ainda em 2007, quando nós tivemos a implantação do protocolo da segurança do paciente, o segundo item considerado como segurança do paciente é assistência limpa e segura. Então, a higienização adequada das mãos, tanto na lavagem quanto na higienização com álcool 70%. Quando eu devo higienizar adequadamente as minhas mãos? Então, aqui eu trago uma figura do Ministério da Saúde, os 5 momentos para a higienização das mãos, tá? Antes do contato com o paciente, após a realização de procedimentos, após a exposição com risco corpóreos, após os contatos com as extremidades, o leito do paciente, o lençol, e após o contato com esse paciente. Para a assistência de enfermagem no combate do coronavírus, o Brasil ele segue a mesma linha do uso de EPIs da China. Então, máscara N95 ou as PFFs, luvas para procedimento, protetor ocular ou protetor de face, o capote avental e o gorro. E como que foi organizado, então, o uso adequado para cada EPI. Aqui, o uso adequado para cada EPI, ele, então, difere um pouquinho, olha só, da China. Então, a China, ele defendia aqui, ó, como níveis, né, os níveis e os ambientes e os EPIs. E o Brasil, ele já coloca como setores de triagem, ambientes contaminados com casos confirmados e ambientes, mas segue a mesma lógica dos EPIs e quais EPIs devem ser utilizados para determinadas técnicas. Aqui eu trago algumas informações que é importante para uma reflexão. Mandetta alerta para a escassez de respiradores e equipamentos de proteção nos hospitais. Isso já vem acontecendo, né? Olha só, é uma publicação de um. São Paulo tem mais de 600 profissionais da saúde afetados devido ao Covid-19. AIS, tem Sírio, já tiveram 450 pessoas afetadas
450 profissionais afetados no novo coronavírus. Enfermeiras são expostas ao coronavírus por falta de EPIs. Hoje nós temos cerca de 70 óbitos de enfermeiros, né, confirmados pelo novo coronavírus, e a gente pode observar que o governo de São Paulo, do estado de São Paulo, ele já está tomando providências em relação aos profissionais de saúde. Então, os profissionais de saúde já estão ficando em hospitais, evitando que fossem para casa, né, e evitando ainda que houvesse a contaminação comunitária e evitando que coloque em risco a família destes profissionais. Então aqui, para finalizar, eu deixo uma mensagem para vocês, uma mensagem de reflexão. Na Segunda Guerra Mundial, as pessoas elas não acreditavam no que estava acontecendo, por estarem acompanhando o ocorrido apenas por notícias. Até que um dia, seus entes próximos foram convocados para guerrear. Não espere seus entes queridos serem convocados para guerrear, para fazer a sua parte. Fique em casa. Então, gente, aqui é uma reflexão, que às vezes o novo coronavírus parece tão distante para nós, mas não vamos esperar, né, as pessoas que a gente gosta, as pessoas próximas, começarem a serem contaminadas, a contrair o vírus, para que a gente possa fazer a nossa parte. Façamos já. Aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei para essa aula. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande beijo, fiquem com Deus.